Vamos falar de gota? Meu nome é Marília Furquim, eu sou médica reumatologista e esse é um vídeo informativo feito para pessoas leigas, para pessoas não médicas que queiram se informar um pouco mais sobre essa doença. Então alguém que está investigando gota, que já tem o diagnóstico ou que convive com alguém, o familiar de alguém que tem gota, para entender um pouquinho melhor. A informação é o primeiro passo de qualquer tratamento. Vamos lá? Bom, então a primeira pergunta é: o que é gota e qual que é a relação da gota com o ácido úrico? A gota é uma artropatia microcristalina, vamos traduzir. É uma doença inflamatória articular que causa artrite. Artrite é sinônimo de inflamação articular, então inflamação nas juntas do corpo. E ela é causada por microcristais, que são cristais de ácido úrico. Então é uma doença causada por cristais de ácido úrico dentro da articulação que geram inflamação e que geram dor e todos os sintomas que a gente vai falar. E qual que é a questão do ácido úrico e qual que é a relação do ácido úrico com a gota? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que ácido úrico todo mundo tem. O ácido úrico é normal, a gente tem no nosso corpo, circulando no nosso sangue, e ele é fisiológico, ele é importante inclusive para algumas funções do nosso organismo. O problema é quando o ácido úrico está alto demais, então quando existe uma quantidade muito alta de ácido úrico circulando no sangue. Por quê? O ácido úrico ele é solúvel no nosso sangue, então ele fica lá dissolvido. No entanto, quando a quantidade é muito alta, ele deixa de ser solúvel e ele passa a formar essas pedrinhas, que são esses cristais que a gente fala, tá? É igualzinho a gente pegar, por exemplo, um copo com leite e colocar achocolatado e mexer. Até certo ponto a gente consegue dissolver, mas se colocar demais, ele deixa de ser solúvel e passa a formar aquelas pedrinhas. E é isso que acontece com o ácido úrico no nosso sangue. Essas pedrinhas se formam dentro das articulações, porque é um local mais frio. E principalmente nas articulações dos pés, que são as que mais são afetadas pelas crises de gota, tá? A questão é, por que uma pessoa vai ter o ácido úrico muito alto no sangue? Ela tem o ácido úrico alto por dois mecanismos. O primeiro é se ela absorve demais da comida, então comer muitos alimentos ricos em ácido úrico e o corpo absorver demais o ácido úrico que está contido nos alimentos. E o segundo mecanismo é ela eliminar de menos na urina. Por quê? Os nossos rins funcionando adequadamente, eles vão excretar, eles vão eliminar através da urina, através do xixi, o excesso de ácido úrico que tem no sangue. No entanto, algumas pessoas, a maioria das pessoas que tem gota, na verdade, elas têm algum problema e geralmente um problema genético na eliminação renal do ácido úrico. Então, mesmo que o nível sérico, que é o nível do sangue, esteja elevado, o rim não começa a eliminar mais para compensar aquele nível elevado e o saldo fica positivo no sangue. Então, por um mecanismo ou por outro, ou porque a pessoa absorve demais da comida, ou porque ela elimina de menos na urina, o resultado é o mesmo. O ácido úrico no sangue, que é aquele que a gente dosa no exame de sangue, vai estar muito alto e isso é o principal fator de risco, é o que causa a doença inflamatória decorrente do excesso de ácido úrico, que recebe o nome de gota, certo? Agora vamos falar dos sintomas. Quais são os sintomas de gota? A gota é uma forma de artrite, então o sintoma principal vai ser a inflamação articular. Como é que é a inflamação articular causada pela gota? Geralmente ela cursa com uma inflamação bastante importante, então a articulação fica bastante dolorida, bastante inchada, muitas vezes até avermelhada e a pessoa pode até ter febre, tá? Aumento da temperatura corporal durante aquela inflamação aguda causada pela crise de gota. O local mais típico é a articulação ali da base do dedão do pé, tá? Quando essa articulação inflama, o nome que a gente dá na medicina é podagra e isso é bastante típico dessa doença que se chama gota. A gota não é a única causa de inflamação nessa articulação, mas com certeza é a principal causa. Tá? Então o paciente um belo dia começa a ter uma inflamação nessa região e essa inflamação é bastante intensa e bastante dolorosa. Pode acontecer em outras juntas do corpo? Claro, mas o mais típico é começar no pé, então tornozelo, o dedão do pé, que é a podagra, a inflamação ali dos dedos, do dorso, do pé, tá? Depois disso pode acontecer joelho e nos casos mais graves pode ter também mão, cotovelos e raramente, mas muito raramente, depois de uma doença muito avançada, as articulações mais aqui da região central do nosso corpo,
tá? Então, tipicamente é uma artrite, uma inflamação articular que surge nos membros, nas extremidades, principalmente nos pés e também nas mãos. O paciente começa a ter inflamação, essa inflamação logo chega no seu nível máximo, tá? Então, em menos de 24 horas já tá bem inflamado e essa crise vai durar ali alguns dias, tá? Geralmente é uma crise que dura no máximo uma semana inicialmente. Ela melhora se o paciente fizer uso de medicações ou ela pode até melhorar sozinha, mas ela vai durar alguns dias. Passou a crise, a articulação volta completamente ao normal e o paciente só vai ter outras crises dali a alguns meses, alguns anos, no começo da doença. Então, entre a primeira e a segunda crise de gota, esse intervalo pode ser bem alto, pode ter um período assintomático muito grande que a pessoa até esquece aquilo que aconteceu com ela e não vai buscar ajuda. No entanto, se a gente não controlar a causa da doença, que é o excesso de ácido úrico no sangue, a tendência é que esse intervalo assintomático entre as crises vá ficando cada vez menor e as crises cada vez mais duradouras, até que o paciente chega num estado que a gente chama de gota crônica, que é quando ele já está emendando uma crise na outra e sofrendo continuamente com essas dores. Tá? Então, tendo dores mais constantes. Por que a gota crônica é ruim? Por que as crises repetidas de gota são ruins? Primeiro, obviamente, porque elas são muito incômodas, elas causam muita dor. Mas também porque a inflamação ao longo dos anos, ela vai causando lesões naquela articulação que são destrutivas para a articulação. Então, a gota é uma doença que pode causar deformidades, perda de função articular. Quanto antes a gente quanto antes a gente tratar, melhor no sentido de prevenir essas crises, tá? Uma outra complicação possível da gota crônica, aquela gota de longa data não controlada, é a formação dos tofos, tá? Dos tofos gotosos que a gente fala, que é o acúmulo de ácido úrico na região em volta da articulação, na região periarticular, tá? Isso é visível, eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem, geralmente essas fotos são assustadoras, mas eu quero lembrar aqui que é uma manifestação, uma complicação que é prevenível com o tratamento adequado. E aí, para a gente finalizar, vamos falar do tratamento da gota. A gota é uma doença que é gostosa de tratar, porque a gente controlando o ácido úrico e a gente tem medicações eficazes para isso, a qualidade de vida do paciente melhora bastante e ele fica bastante satisfeito. Tá? Então é importante eu reforçar aqui que a gota tem tratamento e que é um tratamento que costuma funcionar muito bem para quem adere. Muito se fala a respeito dos alimentos que causam ou que pioram a gota, né? Então a carne, a cerveja, frutos do mar, até alguns sucos de fruta, tipo suco de laranja, podem acabar precipitando uma crise. E já teve paciente que falou para mim que estava deprimido porque diagnosticou gota e nunca mais ia poder comer nada disso, tá? Então aqui o que eu quero falar a respeito é o seguinte: esses alimentos que são ricos que acabam aumentando o ácido úrico, né? Que são ricos ali em substâncias que vão causar o aumento do ácido úrico no sangue, eles podem sim precipitar uma crise e eles devem ser evitados para os pacientes que ainda não atingiram o nosso alvo de tratamento, tá? Que é o nível sérico, o nível de ácido úrico no sangue adequado. Porque nesses casos, sim, a pessoa que, por exemplo, está com ácido úrico alto e vai beber cerveja ou vai comer carne em excesso, vai acabar tendo uma crise. No entanto, quando a gente trata, e aí eu falo de tratar com remédio mesmo, e controla o ácido úrico, a chance da pessoa ter uma crise mesmo quando consome esse tipo de alimento ou a bebida alcoólica passa a ser muito, muito menor. Então, o tratamento devolve também qualidade de vida para o paciente, no sentido de deixar o paciente livre para fazer as escolhas alimentares ou de bebida que ele quiser. É claro que eu, como médica, sempre vou recomendar um estilo de vida mais saudável em relação à alimentação e ao consumo de bebidas alcoólicas, mas eu acho que é importante que o paciente tenha liberdade para, quando ele quiser comer uma carne ou beber uma cerveja, ele possa fazer isso sem ficar preocupado e no dia seguinte amanhecer com o pé super inflamado, super inchado e super dolorido, tá? Então, o tratamento da gota não é feito com alimentação. O tratamento da gota é feito com medicamento e se a gente com o medicamento conseguir controlar o nível de ácido úrico no sangue, o paciente vai ter muito mais liberdade para escolher fazer a refeição ou consumir as bebidas que ele quiser. Tudo bem? E o remédio, como é que funciona? A gente tem 2 remédios principais que a gente usa, tá? O primeiro, mais conhecido, é o halopurinol. O halopurinol é um remédio que funciona muito bem para gota e que é bastante acessível, barato, inclusive tem na rede pública.
Existe um outro medicamento que tem a mesma função, que se chama benzbromarona. No Brasil, geralmente, a gente precisa mandar manipular, mas que tem a ação também de reduzir o ácido úrico, só que com um mecanismo diferente. O que ele faz é eliminar o excesso de ácido úrico pela urina. Ele aumenta a eliminação renal do ácido úrico. Então, o allopurinol e a benzbromarona são remédios que a gente usa para controlar o nível de ácido úrico. Existe um alvo para isso, tá? Para a grande maioria das pessoas que tem gota, o objetivo é que o ácido úrico fique abaixo de 6 no sangue. E para as pessoas que têm uma gota mais grave, com aqueles tofos que eu mostrei, o objetivo é que ele fique ainda menor, abaixo de 5. A gente sabe que nesse nível a chance da pessoa ter uma crise é muito menor. Então é um tratamento que funciona muito bem. Só que, como eu falei, o uso desses remédios precisa ser contínuo para manter o nível de ácido úrico baixinho, só que eles não vão funcionar para aliviar uma crise aguda de gota. E na crise aguda de gota? Na crise aguda de gota, a gente mantém o uso desses remédios, então não é para interromper o allopurinol ou a benzbromarona durante a crise, mas a gente associa um remédio com ação anti-inflamatória para resolver aquele episódio de inflamação aguda. Gente, nada do que eu tô falando aqui é para incentivar a automedicação, tudo bem? Isso aqui jamais substitui uma consulta médica, que é uma avaliação muito mais ampla e individualizada. A gente precisa ver se você pode tomar esses remédios, se você tem alguma contraindicação, algum problema de fígado, de rim, que precise de ajuste de dose, quais são os outros remédios que você usa e se existe interação entre esses remédios com esses que eu citei. Então, pelo amor de Deus, não se automediquem, procure ajuda. Mas o que eu quero reforçar aqui é que a gota é uma doença super tratável e é possível devolver qualidade de vida para o paciente e prevenir que ele evolua com as complicações, tanto com a gota crônica, com dor crônica, com deformidades e também com a formação de tofos. Tudo bem? Se você tem gota, se você tem suspeita de gota, se você tem dor articular, procure um reumatologista.